Olá, meus irmãos. Nesta oportunidade eu quero dar início à sequência da nossa aula. E hoje nós vamos caminhar, portanto, para a nossa penúltima aula do módulo de Eclesiologia. E caminhamos pela tríade falando sobre a natureza da igreja, falamos sobre a questão da igreja, do propósito da igreja, e falamos e vamos encerrar na semana que vem falando um pouquinho sobre culto e sacramentos. Tudo são coisas que fazem parte da igreja. Então, na quinta-feira, antes de dar encerramento ao conteúdo, eu vou fazer uma síntese, um panorama para vocês, para que vocês tenham os pontos principais, então, de uma forma bem resumida. Entretanto, veja bem, diferente, nós aproveitamos esse período porque a nossa aula, diferente dos outros módulos, nós tivemos 2 vezes por semana esse conteúdo, e foi possível dividir bem as aulas e aí não ficar muito cansativo para vocês, porque uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na aula online é justamente o tempo, para que não canse quem está nos assistindo, tá bom? Então, vocês estão com conteúdo, trouxemos a ideia principal dessa disciplina de eclesiologia. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a missão da igreja, que é a missão de nutrir e de testemunhar. Então nós vamos falar um pouquinho desses dois momentos da igreja, desses 2 propósitos da igreja. Lembrando que na semana passada nós falamos sobre o governo da igreja, nós falamos sobre a natureza do poder da igreja. Nós vimos que o poder da igreja ele é espiritual, emana de Cristo, e que Deus, portanto, usa homens para pregar a sua palavra. E também nós vimos que esse poder ele consiste na pregação da palavra e na administração dos sacramentos. Então nós vimos isso, que faz parte da igreja. O poder da igreja é espiritual. Isso não quer dizer que não quer dizer que é totalmente interno e invisível. Desde que Cristo governa tanto o corpo como a alma, sua palavra e os sacramentos se dirigem ao homem como um todo. Então, esse poder espiritual ele se evidencia, ou é evidenciado, à medida que a igreja local serve o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então nós vimos isso na semana passada. Hoje, meus irmãos, eu quero começar falando sobre a nutrição da igreja. Esse é um outro tema que a gente tem que tratar sobre eclesiologia. E quando nós falamos de nutrição, nós estamos falando de alimento. E a igreja, ela serve a Deus. Existe um teólogo que diz isso, que a igreja serve a Deus diretamente em culto, mas também a igreja ministra aos crentes em nutrição e ao mundo em testemunho. Então, veja, esse é o processo. A igreja serve a Deus diretamente em culto, e o culto ele não se dá apenas pontualmente no templo. Em todos os momentos nós estamos cultuando a Deus, pelo menos deveríamos, mas há um momento específico que nos reunimos para celebrar, para cultuar ao Senhor. Mas também ministra aos crentes em nutrição. Ela se reúne, se abastece para nutrir, para alimentar o povo de Deus. A função dos oficiais, a função do povo de Deus. À medida que eu recebo esse alimento, eu preciso também alimentar, tá? Se eu ficar só me alimentando e não alimentar outros também, eu vou ter problema na minha saúde, na minha saúde espiritual, assim como o alimento. Só comer e não dividir, e não ter os momentos certos para as refeições, o momento dá problema. Então veja,
É nesse sentido que nós estamos dizendo aqui, que a igreja ela tem 3 momentos. Um momento de culto, onde o povo de Deus se reúne, esse povo alimentado agora ministra a outros crentes também. E um terceiro momento, essa igreja é alimentada, um nutrindo o outro. Agora essa igreja, portanto, ela sai para o mundo para testemunhar da graça de Deus, do Evangelho. Cada uma dessas atividades é uma parte da incumbência de Cristo, e cada uma precisa das outras. Então, veja, eu não vou conseguir nutrir os crentes se eu não tiver uma vida de culto. Como dar algo que eu não tenho? Se eu não estou nutrido, logo eu não vou poder testemunhar. Eu vou testemunhar do quê? Uma vez que eu não estou sendo alimentado. Então, veja bem esse processo. Culto a Deus, depois alimento para os crentes e testemunho. Uma vez que eu cultuo a Deus, estou sendo alimentado, aí eu vou alimentar outras pessoas, e a igreja de Cristo sai para fora, ela é convocada para testemunhar ao mundo da graça de Deus. E em cada momento, em cada etapa, culto, nutrição e testemunho, nós falamos assim que é uma incumbência de Cristo. Tudo está centralizado em Cristo. Ele é a videira verdadeira, Ele é a fonte, e nós buscamos em Cristo, portanto, o alimento, o fortalecimento para testemunhar da graça de Deus a outras pessoas. O processo de nutrição da igreja acontece justamente dessa forma. E algo interessante também, quando nós olhamos para esse processo, nós precisamos perceber como esse processo se dá na igreja por meio também da Trindade Santíssima. Veja bem, a Deus o Pai instrui e treina seus filhos, Cristo ensina seus discípulos e o Espírito Santo equipa os crentes para servir e nutrir o corpo. É interessante, irmãos, que a imagem do corpo de Cristo usada por Paulo aqui oferece uma profunda implicação de nutrição. Veja bem, todos os membros são necessários, os dons são concedidos ao corpo como um todo para a edificação. Então todo o processo de culto, glorificar a Deus, receber a palavra do Senhor, tem a concessão dos dons para a igreja tem uma finalidade. E essa finalidade não é para si apenas, mas a finalidade é para a edificação do corpo de Cristo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, quando ele diz que os dons foram concedidos visando um fim proveitoso. Ou seja, o que é proveitoso nas Escrituras é aquilo que edifica, é aquilo que fortalece, Em outras palavras, nós podemos dizer, portanto, que o objetivo da nutrição do crente, da nutrição da igreja, é o crescimento até a maturidade à imagem de Cristo, em quem essa imagem divina na criação é, portanto, restaurada. Vocês devem se lembrar muito bem que, com a queda, essa imagem que refletia plenamente Deus foi afetada. Agora ela está voltando para um estado de perfeição à medida que nós caminhamos num processo de santificação. E se tornará algo completo e refletiremos nitidamente Cristo no estágio final, que é, portanto, a glorificação. Então veja, a igreja, portanto, sendo nutrida, conhece ao Senhor, faz a sua vontade e torna-se mais parecida com a cabeça que é Cristo. A igreja ela é nutrida, portanto, pela palavra para o serviço. Paulo, quando vai escrever aos Efésios, ele diz algo parecido lá no capítulo de número 4. Paulo diz o santo ministério e o serviço dos santos. Ele vai dizer lá no capítulo 4, verso 3, até o verso 12 eu vou ler, aliás, até o verso 13, ele vai dizer o seguinte, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
Aí tem um objetivo. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, então ele vai dizer que ele concedeu esses dons com vista ao propósito aqui, ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos aperfeiçoados, o que eles vão fazer? Eles vão desempenhar o serviço do Senhor. E como que ele faz isso? Ele faz isso edificando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Efésios 4, verso 12 a 14 vai dizer isso. Você pode verificar aí na sua Bíblia. Vai falar justamente desse processo, que o objetivo é, portanto, da nutrição, do alimento dado à igreja, para que essa igreja, alimentada pela palavra do Senhor, ela possa, portanto, alimentar outros e testemunhar de Cristo no mundo afora. Eu acredito que tem mais um princípio que a gente pode usar, que é justamente o princípio que Paulo vai usar lá para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, quando ele vai dizer que Timóteo, olha, você deve se fortificar na graça. 2 Timóteo capítulo 2, versos de 1 até o verso número 1 e 2. Ele vai dizer, olha, você deve se fortalecer em Cristo, ou seja, você deve se alimentar, se apegar, ficar firme em Cristo. Depois, o que você ouviu da minha parte, através de muitas testemunhas, você agora vai transmitir a homens fiéis e idôneos, para que esses venham transmitir para outros. Então veja, eu recebi, eu sou alimentado, eu vou alimentar outras pessoas, e essas outras pessoas, junto comigo, vamos ao mundo afora testemunhar da graça de Deus. Então veja, há um papel primordial na igreja, que é os oficiais da igreja, onde o pastor é conhecido nas escrituras como pastor mestre, que é aquele que tem a função de instruir, de educar a igreja doutrinariamente, mas a função do pastor, dos líderes da igreja, é capacitar os crentes para que os crentes façam o serviço, para que os crentes façam a obra de Deus. E uma vez que eles são capacitados, nós provemos, mas nós provemos para que os crentes possam, capacitados, cumprir o propósito do Senhor para a vida da igreja, que é o que nós vamos seguir à frente quando nós vamos falar agora sobre a missão da igreja. Lembrando que essa aula ela tem como base 2 livros que eu estou utilizando sempre, a Teologia Sistemática de Lois Berkhof e o livro A Igreja, da editora Cultura Cristã, do autor Edmund Cronin. O título é A Igreja. Essa aula especificamente eu estou usando como base esse material para falar desses temas que eu estou abordando aqui, tá bom? Então veja, a igreja, portanto, o Senhor, ele chama a sua igreja, ele promete abençoá-la, alimentá-la, mas o Senhor também, ele alimenta, ele abençoa e alimenta essa igreja para que essa igreja seja enviada ao mundo para testemunhar, portanto, da sua graça. Na Bíblia, a salvação é a missão de Deus ao mundo perdido. É a missão de Deus ao mundo perdido. É Deus quem... E isso é interessante, irmãos, porque nós vemos muitas vezes, eu já citei algumas vezes em pregações na igreja, em estudos bíblicos, nós vemos às vezes em alguns carros placa dizendo o seguinte: eu escolhi Deus. Não, nós não escolhemos Deus. Eu e você não teríamos a menor capacidade de escolher Deus. E isso desde os primórdios, desde o Antigo Testamento, é que fica claro que não é nós que procuramos Deus, é Deus que procura os homens. Isso fica claro, por exemplo, lá no Éden. É lá no Éden, Deus quem procura Adão e Eva no jardim. É Deus que promete que o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente. É Deus quem adverte Noé. É Deus quem chama Abraão em Ur dos Caldeus e Moisés na sarça ardente. O livro dos Juízes
o livro dos Juízes, as narrativas dos livros dos reis e as palavras dos profetas apontam para essa realidade. E veja, um dos textos áureos do Antigo Testamento, que é Jonas capítulo 2, né, verso 9, vai dizer que a salvação vem do Senhor. O próprio Deus, portanto, ele traz a salvação. A Mission Dei, ou seja, a missão de Deus é salvação a um mundo perdido. Salvação a um mundo perdido. Isso nós precisamos compreender. A igreja precisa compreender que ela foi convocada para cumprir o ID de Jesus Cristo. Quando nós falamos, por exemplo, de teologia das missões, ou missiologia, nós vimos que o propósito da igreja é glorificar a Deus. E por que a igreja faz missões? A igreja faz missões para que essa igreja, uma vez que não há adoração, uma vez que essa igreja tem aqueles que entenderam essa verdade, essa igreja, portanto, ela é desafiada a sair ao mundo, proclamar as boas novas, para que os filhos de Deus, aqueles que o Senhor, portanto, salvou, conheçam a palavra e, junto com aqueles que já estão servindo a Cristo, possam se reunirem e juntos adorarem ao Senhor. Então, o ID de Jesus Cristo, proclamar, pregar a palavra, é para que, ouvindo a palavra, os seus, portanto, possam serem convertidos e ouvirem e adorarem ao Senhor. É nesse sentido, portanto, que eu estou dizendo que Deus realiza a sua missão salvadora ao mundo, cumpre a sua missão ao mundo, e Deus ele realiza essa missão salvadora ao mundo enviando o seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o grande missionário enviado pelo Pai. A grande comissão de Mateus 28 requer a ordem que Cristo deu à sua igreja, requer o cumprimento à ordem que Deus deu à sua igreja na Constituição ali de Mateus, pois as palavras com as quais Jesus respondeu, desafiou o povo, para que cumpra a missão. O crente teria a presença do Senhor constante com eles, o revestimento do poder viria de Deus, e eles precisariam apenas ir e falar, pregar as boas novas de salvação. Também algo interessante registrado em Mateus 16, verso 17 a 19, vai mostrar ali o centro do Evangelho, quando Jesus respondeu à confissão de Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A missão expressa o propósito para o qual Cristo veio ao mundo, e o propósito para o qual ele nos envia ao mundo. Ele nos envia para testemunhar das boas novas de salvação. A igreja nutrida, a igreja recebe o alimento, ela é alimentada, a fonte é Cristo. Então essa igreja, quando ouve a palavra de Deus, ela é alimentada, ela é fortalecida. E uma vez que ela é fortalecida, ela tem a incumbência de fortalecer, de nutrir outros. E esses outros, junto comigo, vamos sair ao mundo para testemunhar da graça de Deus. E aí somos os instrumentos do Senhor, para que Deus, portanto, por meio de Cristo Jesus, nos usando, nós, portanto, falemos das boas novas de salvação, para que o Senhor converta os seus. Esse entendimento sobre a missão da igreja, ela é fundamental. A igreja não pode esquecer. O coração do Evangelho move a igreja à missão. E os atos de misericórdia que sempre fizeram parte da missão cristã. Então a gente precisa compreender que o coração do Evangelho move a igreja à missão. A igreja, ela tem que diariamente ser despertada para proclamar as boas novas. A igreja não pode achar que ela, uma vez que eu fui salvo,
em Cristo Jesus, eu preciso agora sentar e esperar o tempo passar e ouvir. Não, essa igreja, uma vez que ela é nutrida, ela precisa, nutrida pela palavra, ela precisa proclamar, ela precisa testemunhar do Evangelho de Cristo. Do Evangelho de Cristo. Por isso que eu entendo, meus irmãos, que uma igreja, o crescimento da igreja, aliás, eu entendo que é o resultado natural do entendimento do corpo, dos membros, de que eles precisam cumprir a missão de Deus. Quando o crente entende que ele precisa cumprir a missão de Deus, ele proclama as boas novas. Ele sai para proclamar. Ele não se conforma em apenas ficar ouvindo. Então veja, a identidade da igreja é necessária para a missão da igreja. Somente, e a igreja ela é descrita como sendo uma nação santa. Ela foi tirada do mundo. Ela foi tirada do mundo de uma realidade pecaminosa para transformar. Então veja, a identidade da igreja é que ela é santa, chamada das trevas para a luz da presença de Deus. A igreja pode cumprir sua missão quando ela entende que ela foi chamada não para ser igual ao mundo, não para compactuar com as práticas do mundo, mas ela foi chamada para transformar o mundo. Então veja, eu entendo que é óbvio, a gente precisa compreender que todas as estratégias bíblicas, que se não forem pragmáticas, elas são válidas para se anunciar a igreja, pregar o evangelho, mas isso jamais substitui o testemunho pessoal. O maior marketing da igreja, acredito que vocês vão me ver falando isso de novo em uma das minhas pregações. O maior marketing da igreja é a vida do crente. É a vida do cristão. Então veja, o entendimento da igreja como sendo o povo, como sendo o novo e verdadeiro Israel em Cristo, deve inspirar nossa missão no mundo contemporâneo, para cumprir a vontade de Deus. Isso em relação a dois aspectos da igreja, tá? Que nós vimos. Então, o aspecto de nutrição, que o próprio Deus, Cristo, Deus por meio de Cristo, ele alimenta a sua igreja. Cristo é a fonte. Nós somos alimentados pela palavra para nutrir outras pessoas. E nutrindo essas outras pessoas, precisamos testemunhar no mundo da graça de Deus. Tá? Então esse processo de ouvir, ser alimentado, alimentar outros, para que estes possam alimentar outras pessoas. Com isso, nós estaremos cumprindo a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Nós vimos que a salvação é a missão de Deus a um mundo perdido. A salvação vem do Senhor. E Deus realiza a sua missão salvadora enviando o seu Filho ao mundo. O Jesus é o grande missionário. E na grande comissão, portanto, ele nos desafia a cumprir o seu id. Lá em Mateus 28, como eu citei para vocês, deixa eu ler. Eu citei apenas, mas deixa eu ler para vocês quando ele vai dizer o seguinte, verso 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Deus deu autoridade ao Filho. E agora ele diz: enquanto vocês estiverem indo, vocês precisam ir. Enquanto vocês estiverem indo, aí tem um imperativo aqui: faça discípulos de todas as nações. E esses discípulos, quando eles entendem a graça de Deus, o que deve acontecer com eles? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pregou o Evangelho, a pessoa foi convertida e você deixou ela num canto? Não. O que você tem que continuar fazendo? Olha o que ele vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Discipulado, ele é constante. E eis que estou convosco, o conforto e a certeza de que a nossa empreitada será bem sucedida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está presente, ele está conosco
por meio do Espírito Santo que capacita-nos para o cumprimento da missão. Então é dentro dessa perspectiva que nós devemos entender a ideia de nutrição e missão da igreja. Eu sou nutrido para cumprir a missão. Para cumprir a missão. Um outro aspecto que eu quero abordar ainda nessa aula é a questão da estrutura da igreja de Cristo. A estrutura da igreja de Cristo. Tá? E a estrutura, quando eu digo da estrutura, eu estou falando do aspecto organizacional da igreja. Tá bom? Então, normalmente, quando nós falamos da estrutura da igreja de Cristo, a Edmund Clowney vai dizer o seguinte, que normalmente os críticos da igreja organizacional afirmam que a estrutura esfria o espírito. Não é de hoje que muitos criticam as igrejas reformadas por causa de sua rigidez litúrgica, por exemplo. Dizendo que com isso nós estamos limitando o Espírito Santo, e portanto ele não age como tem que agir porque nós o limitamos. Bom, essa é uma crítica infundada. Primeiro porque a tarefa da igreja é espiritual. Nós sabemos disso. Cultuar a Deus, nós temos uma função, porém o Espírito, quando ele age dentro dos limites da própria palavra. O Deus não se contradiz. Deus ele não vai contra a sua palavra. Em todo o culto espiritual, a verdadeira espiritualidade está justamente quando há ordem e decência, porque o Espírito não age na bagunça. O Espírito de Deus, pelo menos, não. O Espírito de Deus age com ordem e decência. Com ordem e decência. Então veja, a tarefa da igreja é espiritual. Pois, como sabemos, cultuar a Deus, nutrir o povo de Deus e dar testemunho ao mundo em missão. Nós estamos em missão. Não menos espirituais são os meios que Cristo nos deu para que possamos alcançar esse objetivo. Que objetivo é esse? Cultuar a Deus, nutrir o povo e dar bom testemunho ao mundo. O Espírito Santo traz ordem, assim como traz ardor. O ardor, o estar cheio do Espírito, a característica de estar cheio do Espírito é de viver a palavra. Um dos textos infelizmente não compreendido e muitas denominações não ensinam corretamente, é justamente o texto lá de Efésios, quando Paulo vai dizendo: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais, louvando a Deus. E aí parece que agora Paulo vai falar de outro assunto, quando ele diz: e as mulheres sejam submissas aos próprios maridos, e os maridos amem as suas próprias mulheres. Não, ali é a sequência do texto. Paulo está dizendo ali naquele texto que uma pessoa, a evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é como ela vive dentro da sua própria casa, é como ela vive nos seus relacionamentos, não é na igreja. Então Paulo está dizendo que não é na igreja que você vai mostrar que você é cheio do Espírito Santo. É no seu relacionamento, na sua vida fora da igreja. Então veja, é preciso que compreendamos essa realidade. E aí, irmãos, nós podemos compreender justamente isso. O Espírito Santo traz ordem, assim como traz ardor. E o ardor, ele atua na ordem, não na desordem. Tá? Não na desordem. Em cada tarefa da igreja, nós precisamos compreender que essa é a realidade em que Deus trabalha. E aí, no processo estrutural, organizacional da igreja, existem os ministérios. E esses ministérios que existem na igreja é uma forma, hoje nas denominações tentam usar as siglas, separar os grupos, mas é uma forma de fazer com que os crentes se encontrem, identifiquem os seus dons e possam assim servir ao Senhor. Mas independente do ministério dentro da igreja ali, a palavra ela é a central. Ela é a central. Eu costumo dizer que pode não ter o
o louvor, pode não ter, não pode não ter o louvor, que eu posso, hino. O que não pode faltar na igreja é a exposição da palavra. Ela é central. É a palavra que nos chama à adoração, dirige-se a nós no culto, nos ensina como cultuar e nos capacita a louvar a Deus e a encorajar uns aos outros. Pela palavra nós recebemos vida, nutrição para a maturidade cristã. O crescimento da igreja é o crescimento da palavra. É o crescimento da palavra. Veja essa realidade, eu vou ler para vocês, depois eu peço que vocês leiam os outros versos, mas Atos capítulo 6, verso 7, depois vai ter o capítulo 12, verso 24, e depois o capítulo 19, verso 20. Você pare o vídeo, depois você acompanhe esses versos. Mateus 6, verso 7, eu vou ler para vocês. Olha o que vai dizer Lucas, lá em Mateus 6, verso 7. Ele vai dizer: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A mesma realidade você vai ler depois aí em Lucas 12, verso 24, e depois Lucas 19, verso 20. Trata da mesma realidade. Que realidade? O crescimento da igreja é o crescimento da palavra. Uma vez que a palavra está sendo pregada com fidelidade, naturalmente no tempo de Deus as pessoas virão para ouvir a palavra. Não sei se foi Paulo Júnior que disse isso, mas acredito que foi ele que disse que se a igreja ela quiser usar métodos pragmáticos para atrair o povo, a igreja ela sempre precisará desses métodos pragmáticos para manter o povo na igreja. Então, se as pessoas vêm à igreja por causa das inovações litúrgicas da igreja, porque a igreja fala aquilo que ela quer ouvir, então a igreja sempre vai precisar alimentar o ego dela. Mas se a pessoa vem atraído pela pregação fiel da palavra, essa pessoa permanece, se fortalece e cresce em maturidade cristã. Então, justamente por conta dessa realidade, onde a fome da palavra, nenhum especialista em administração de negócios ou dinâmica de grupos edificará a igreja de Cristo. Não é um bom administrador que vai fazer a igreja crescer, não é uma pessoa que é conhecedora de dinâmica de grupo que vai fazer a igreja crescer, não é um especialista. Hoje eu já ouvi, eu conheço irmãos, pastores, que eles são mestres em plantação e revitalização da igreja e nunca plantaram uma igreja. Então não é o título acadêmico que vai fazer a igreja crescer. Eu não estou dizendo que nós não precisamos estudar. E eu quero, um exemplo, tenho estudado bastante e quero continuar estudando. Incentivo muitos a continuarem estudando. Após o curso médio em teologia, eu incentivo vocês a continuarem estudando. Mas entendam bem, não é o conhecimento, não é o título que fará a igreja crescer, mas sim a pregação fiel da palavra que fará a igreja crescer. Isso a gente precisa compreender. Outro aspecto em relação à igreja é justamente o que nós chamamos de autoridade eclesiástica. Nós falamos sobre, dentro dessa estrutura organizacional da igreja, existem os ministérios. Esses ministérios têm como propósito fazer com que os crentes identifiquem o seu dom e ali sirvam a Cristo. Um aspecto da igreja organizacional é a autoridade eclesiástica. E é preciso dizer que nossa compreensão do governo da igreja de Cristo deve começar com o próprio Senhor e a autoridade do seu reino. Ele é o cabeça da igreja. A gente já viu isso quando falamos do governo da igreja, que o nosso entendimento é que Cristo ele é o chefe, ele é a autoridade por excelência, está acima de todos. Seu domínio é único e incomparável. Um segundo princípio que deriva do primeiro, da ideia de que Cristo, portanto,
ele é a autoridade suprema, é que a igreja ela mostra a vida orgânica do corpo de Cristo. Ela vive como organismo, não como uma organização, tá? Não como uma organização, porque essa organização serve aos propósitos do organismo, porque a organização ela proporciona o crescimento, o organismo se desenvolve. Um terceiro princípio é menos essencial, que a igreja não é como os reinos deste mundo, pois ela é organizada para o serviço e não para o domínio. Todo governo na igreja é mordomia, isto é, seus líderes são servos, administradores que usam sua autoridade somente para defender os interesses daquele que representa e serve. Eu, como pastor, os presbíteros, diáconos, eles são instrumento de Deus, foram escolhidos como líderes não para dominar e não para fazer a sua vontade, mas os líderes da igreja, eles são servos. E preciso compreender isso, eles são servos que usam sua autoridade para defender os interesses não deles, não nossos, não meu, mas nós usamos a autoridade dada pelo próprio Deus para defender os interesses daquele que nós representamos Cristo. E a igreja, portanto, devemos defender, portanto, os interesses de Cristo. Os interesses de Cristo estão acima da nossa vontade pessoal. A autoridade da igreja é fundamentada na palavra de Cristo. Sendo assim, essa autoridade também é limitada a essa palavra. A obediência cristã ao governo da igreja é obediência no Senhor, pois a sua palavra governa a igreja. Sua palavra governa a igreja. O poder espiritual emana de Cristo. Equipa com as chaves do reino. O governo da igreja representa a autoridade de Cristo. E a autoridade da igreja é a autoridade do evangelho. Quando a igreja, portanto, ela deixa de pregar o evangelho, ela deixa de pregar a palavra de Deus, ela perde sua autoridade, ela perde o propósito. Porque os líderes, quando não pregam a verdade, quando não pregam a palavra, eles perderam o propósito, eles fugiram do propósito deles. Porque eles foram postos ali dentro daquela igreja como pastores, presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas, eles foram postos ali para pregar o evangelho, para defender a vontade, para defender os interesses de Cristo e não os seus. Se isso não acontece, a igreja está perdendo o seu foco principal. Na quinta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre o culto, tá? O culto. Um dos aspectos da igreja, da eclesiologia, é o culto cristão. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre culto e sacramentos. A igreja é chamada para servir a Deus de 3 formas, como nós já vimos: servir diretamente em adoração, servir aos santos em nutrição e servir ao mundo em testemunho. Hoje, se tem uma coisa que não é uniforme nas igrejas, é a forma de culto. Hoje nada parece fixo. Os estilos variados do culto cristão refletem a concha de retalhos que existe hoje nas igrejas. E aí, nós precisamos nos perguntar, como prestar um culto agradável a Deus? Qual que deve ser o nosso entendimento de um culto agradável a Deus? E como deve ser na igreja de Cristo a administração dos sacramentos, ou seja, batismo e santa ceia? Esse é um aspecto dessa nossa disciplina que nós vamos abordar a partir então de quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Antes de nós encerrarmos, irmãos, eu quero agradecer vocês pelo tempo que disponibilizaram a mim, a essa aula. Como disse na semana que vem, na quinta-feira agora, nós vamos então encerrar o curso, quando eu vou falar do culto e dos sacramentos, e depois então fazer uma breve revisão dos pontos principais que nós vimos nesse curso de eclesiologia, encerrando assim então o nosso curso, as nossas aulas na quinta-feira que vem, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos
E alguma dúvida, pode mandar pergunta para mim, que eu terei o maior prazer em ajudá-los. Deus abençoe.